ótimo ver a carinha de todo mundo, porque essa questão do virtual tem esse aspecto, né? A gente pode ver as pessoas, nem que seja por um instante. Eu queria dizer da alegria de ter a Natália aí como nossa candidata, e com um número fantástico, né? 50-180, que é o número, né, do atendimento às mulheres vítimas de violência, onde todas podem recorrer. Então, chama já a atenção desde esse princípio, né, essa mulher linda, fantástica, que nós temos aí como candidata. Aliás, nós estávamos falando aqui no início que bom que tenhamos candidatas que possam ser radicais, mostrar as coisas na sua radicalidade. E hoje nós vamos fazer essa discussão sobre as dívidas. E vocês todos, né, todo mundo tem acompanhado que com a crise, com essa intensificação aí da crise, todos os governantes, né, desde o federal, o estadual e municipal, que têm aproveitado, na realidade, eles têm ainda se aproveitado mais da pandemia para fazer mais cortes dos direitos dos trabalhadores, sempre levantando a questão, né, do déficit fiscal, sempre levantando os problemas fiscais que eles têm que enfrentar. Portanto, tem que fazer cortes. E é claro que os cortes vêm sempre em cima das trabalhadoras e trabalhadores. Aqui em Belo Horizonte nós vimos isso muito claro, com os cortes em cima das professoras, né? Que é uma categoria mais combativa, que reivindica, que pressiona, e que, portanto, para poder fazer o equilíbrio fiscal, se corta em cima deles. E aí, vocês sabem bem, o equilíbrio fiscal, ele tem a receita e tem a despesa. Então, ela pode ser cortada de um lado e de outro, e você pode também escolher onde você vai cortar, né? Se você vai cortar as despesas, você pode cortar em cima dos trabalhadores ou você pode cortar em cima das isenções fiscais existentes. Enfim, são escolhas que o poder público pode fazer. E do lado da receita, você tem N outras formas. Você pode deixar de pagar a dívida, você pode mudar a arrecadação cobrando mais de quem ganha mais, fazendo uma reforma tributária. Enfim, são opções que você pode fazer dentro desse mesmo estado que nós estamos vivendo. Certo? Então, nós não estamos pensando numa sociedade socialista, nós estamos discutindo num processo de um sistema capitalista que você tem alternativas que podem ser escolhidas para poder viabilizar esse equilíbrio, estão falando em equilíbrio fiscal. Agora, é importante a gente entender esse processo da dívida. E como eu vou falar só rapidamente, porque o melhor seria depois fazer a discussão. Nós todos sabemos que o processo do endividamento é algo histórico no sistema capitalista, em especial nas nossas regiões. E é muito interessante como que na América Latina e na África em especial, hoje nós temos uma palavra de ordem do movimento que eu participo nacional, que é o Movimento Jubileu Sul, que a gente levanta o seguinte, que nós não somos devedores, nós somos credores. Portanto, nós não devemos e não temos que pagar. Então, essa é a chamada do Movimento Jubileu Sul, que diz que nós não temos que pagar porque nós somos credores. E isto por quê? Vamos aí pensar, né, rapidamente na história desse endividamento. Desde, né, quando o território do Brasil é invadido, como de toda a América e de toda a África, nós estamos sendo expoliados de todas as riquezas aqui existentes, desde os alimentos, do subsolo, da água, dos minérios, enfim, são bens comuns, né, dessas sociedades que vão sendo expoliadas para viabilizar o capitalismo internacional. E o capitalismo, ele tem também uma outra característica importante, que ele não trata essas riquezas que nós chamamos de bem comum, como a água, né, o subsolo, os recursos naturais, né, que são os bens comuns, né, que nós temos, eles não tratam isso como bem comum, mas isso é visto como matéria-prima. E atualmente isso muda o nome, quer dizer, há uns anos atrás eles chamavam matéria-prima, hoje são chamadas de commodities. E isso
nós vamos entender, inclusive, a inflação atual, porque nós não temos mais a produção de feijão, de arroz, de milho, nós temos a produção de commodities. Nós não produzimos mais frango, ou gado, ou carne, né? Mas nós produzimos commodities, porque isso é feito para a exportação, que vai gerar lucro. E é exatamente por isso que num processo como esse, que países, né, como a China ou como a Índia, né, que vão acabar precisando de muito alimento, o que é produzido aqui vai ser exportado e, portanto, reduz, né, a oferta interna e vai se elevar o preço, né? Daí a elevação assustadora de preços, né, desses produtos de alimentação que vai acontecer mais recentemente, né? Bem, e aí é o seguinte, por que esses produtos que são bens comuns, eles vão servir para exportação, né? Porque no caso, né, dos nossos países, no caso do Brasil, de toda a América Latina de um modo geral, né? Porque são produtos que têm um preço extremamente baixo, dado o baixo preço da força de trabalho interno, dos trabalhadores internos. Os salários dos trabalhadores no Brasil são muito baixos. E, além de tudo, nós temos ainda uma quantidade de terra muito grande a ser explorada, e é por isso que vai sendo feita a destruição de novos territórios para que essa produção continue sendo feita de forma mais barata. Então, junta um custo da mão de obra muito baixo, com também a terra, né, muito baixa, com o preço dessa terra muito baixo, então esses produtos vão ser exportados com um custo extremamente baixo. E com isso, a destruição que vai tendo, né, tanto dos nossos territórios, e isso agora ficou mais gritante, porque com o governo Bolsonaro, não é que começa agora, não é verdade, isso não começa agora, vai ser agravado no período Bolsonaro, porque eles transformam tudo isso de forma muito mais intensa, né? Então é exatamente por isso que nós falamos, né, que não devemos e não pagamos, né? Então essa dívida não é uma dívida que nós temos que pagar, nós temos que cobrar. E, além de tudo, o seguinte, o capitalismo internacional não tem interesse que a gente pague essa dívida, porque tem uma razão muito clara. É exatamente por esse endividamento que vai ser mantida a dominação do país. Então, todas as vezes que começa, né, a ter qualquer tipo de pressão em não pagar a dívida, aí vem os governantes ou os poderosos internacionalmente, as elites do capitalismo internacional, e pressionam os governantes de plantão para que eles possam... a forma de chantagem é simples, né? Ou vocês pagam ou nós retiramos os nossos investimentos do seu país. Bem, isso vive apenas em ameaças, porque o capitalismo internacional não tem nenhum interesse em deixar de explorar aqui. Então, é uma ameaça que nunca se concretizou, né? Os países que fizeram enfrentamento a esse tipo de expoliação, os capitalistas não saem dali, mas entram o capitalismo internacional, em especial americano, entram com armas e com a força para poder derrubar aqueles governantes. Mas isso, então, ele passa no nosso país, ele nunca precisou de fazer qualquer tipo de enfrentamento. Então, na realidade, eles usam isso como uma forma de pressão, como uma forma de manter a dominação. Portanto, essa dívida não é uma dívida para ser paga, em especial porque ela, a partir dos anos 90, ela muda a sua característica, né? Ela, com o que foi ser chamado Consenso de Washington, ela passa a ter, né, uma série de novas formas de controle desse processo e do aumento do endividamento, e de forma que há uma igualação da legislação em todos esses países subdesenvolvidos, de forma que o capitalismo internacional ele domina esses países sem precisar de muita pressão. E as formas são formas legais. Então, você transforma esse processo legalizando essa expoliação. A lei de responsabilidade fiscal, ela vai culminar esse processo. Ela vai ser votada nos anos 2000. E aí é muito interessante, quer dizer, ela é votada em 1999 e começa a sua aplicação em 2000. E é muito interessante
a Natália falava aí no início, né, nós conversávamos um pouco sobre isso, o PT, ele inicialmente tinha posturas radicais, mesmo quando ele ameniza nos anos 90 a sua postura, mas naquela época o PT era contrário à lei de responsabilidade fiscal, porque ela tem um objetivo muito claro, né? Ela falava, ela era uma forma, dizia que era uma forma de controlar os gastos, né, dos governantes, para que eles não gastassem mais do que tinham, né? O que, na realidade, ele tinha uma forma de controlar e definir como é que esses governantes iriam atuar. Então, eles definem quanto deve ser gasto no governo federal, nos estaduais e no município, quanto deve ser gasto com pagamento de pessoal, e define que antes de fazer qualquer tipo de investimento, você tem que pagar o serviço da dívida. Então, ela tem um compromisso primário, que você vai primeiro pagar a dívida para depois fazer os outros pagamentos. E aí, para fazer esse equilíbrio, onde você pode gastar, por exemplo, no município, 60%, né, do orçamento que pode ser gasto com o pessoal, para poder, depois de retirado, né, os serviços da dívida. Então, ao fazer isso, você controla e limita como que cada estado, né, o federal, o estadual, o municipal, eles devem se comportar, né? Então, é impressionante, quer dizer, como é que eles, através de leis que aparentemente, né, têm uma forma, um sentido de controlar, né, os gastos fiscais, porque eles chamam lei de responsabilidade fiscal. Quem vai ser contra a responsabilidade fiscal, né? O problema é que você, ao entender o que é a lei, na realidade ela é lei de compromisso com o sistema financeiro. Esse é que é o sentido da lei, né? E de investir, né? E de destruir tudo aquilo que foram as conquistas sociais, porque agora você não pode mais investir em pessoal, porque o pessoal, o poder público, ele funciona fundamentalmente com o pessoal, que são as professoras, que são as médicas, enfermeiras, né, o sistema tributário, enfim, são pessoas que estão ali. Portanto, o investimento em salários, o investimento em pessoal é que deveria ser a prioridade dos sistemas, né, dos estados. Mas com essa lei isso é inviabilizado, porque você limita quanto que você pode distribuir, né, para cada um desses itens. E tem um outro setor muito interessante na lei de responsabilidade fiscal, é que ela diz que você não pode transferir de um item, né, já definido para outro item. Então, se você colocou como pagamento pessoal, você não pode colocar como investimento em infraestrutura. Ou se você tem lá, né, investimento em infraestrutura, você não pode transferir. Se você tem saúde, você não pode transferir para a educação. Enfim, são uma série de condicionantes. E foram exatamente esses condicionantes, isso eu falo muito com o pessoal do PT, né, que nós lutamos tanto nos anos 90 contra essa lei, quando chega nos anos 2000, nos governos petistas, eles reforçam essa lei, nunca foi questionado, né? E foi essa lei que vai derrubar, que vai ser usada para poder derrubar a Dilma Rousseff. Foi exatamente nesse processo de ela não estar cumprindo a lei de responsabilidade fiscal e ter jogado de um setor, né, fiscal para o outro, recursos, né, que era de um, jogou para o outro, que foi o argumento legal para viabilizar o impeachment. Bem, isso aí é assim, uma questão assim, muito geral, uma colocação muito genérica, mas que daria conta, né, da gente entender um pouco o que significa o sistema financeiro e as suas formas de hoje de controle. E como eu disse no início, na realidade, essa dívida não é uma dívida para ser paga, é uma dívida para ser usada para a dominação dos diferentes países, das diferentes áreas. Por isso que eu acho que ela é fundamental para que a gente tenha que discutir, questionar e tentar, né, acabar com esse processo de controle do sistema financeiro. Passei do meu tempo, mas depois a gente continua a discussão. Natália, com você. Valeu, Dirlene. Deixar um salve também para todo mundo que entrou.
eu vou falar um pouquinho, né, de como isso, né, a dívida pública, a lei de responsabilidade fiscal, a nível estadual a gente tem a Lei Candir, né, que são esses mecanismos para seguir esse saque, né, dos nossos recursos. E a gente tem visto, tanto parte do Bolsonaro, do Zema, do Alexandre Calil em Belo Horizonte, uma política de ajuste fiscal, né, antes, durante e veremos isso após a pandemia também, visto que em Belo Horizonte a Lei de Diretrizes Orçamentárias já aponta para 2021 a Previdência Municipal como grande inimigo, né? Como o grande problema que a gente tem no orçamento municipal. E eu acho que a Dirlene expôs bem como o mecanismo da dívida, que já é um mecanismo criado desde do período colonial, de dominação dos países. Vamos ver como que isso... como que a gente pode ver isso no nosso dia a dia, né? Como que isso impacta as nossas vidas e a vida do povo comum, da classe trabalhadora. O sistema da dívida nada mais é do que um modelo econômico que visa privilegiar os grandes bancos, o sistema financeiro. Durante a pandemia, esses bancos lucraram 28,4 bilhões de reais, né, enquanto nós tivemos a NP 936, que reduziu salário, que permitiu demissões, vimos aí a situação do Sistema Único de Saúde, da educação. Tivemos um corte agora, recentemente, no MEC, né, de mais de 1 bilhão de reais. Todas essas medidas de ajuste fiscal para garantir que a maior parte do orçamento público vá para pagar a dívida, vá para seguir privilegiando esse modelo econômico que não tem nada a ver com garantir a nossa vida plena, garantir direitos sociais, moradia, transporte, saúde, educação, saneamento, nada disso. É para seguir privilegiando esse setor, né? E Dirlene colocou muito bem. O sistema da dívida tem uma série de engrenagens, de mecanismos para apontar para a população, né, com uma face de que, olha, os governantes precisam ser responsáveis, né, seja com modificações nas leis, seja com uma campanha massiva da grande mídia tradicional, né? A gente sempre vê no jornal, existe um rombo tal, precisamos garantir o superávit primário, né? Palavras bonitas que vendem para a gente, mas que do pano de fundo é para seguir roubando o nosso dinheiro. E justamente agora a gente está reassistindo um filme que a gente viu quando foi aprovada a reforma da Previdência, né, que diziam que a Previdência era a grande culpada pelo rombo no orçamento, sendo que as empresas que deviam a Previdência pública somava mais de 500 milhões de reais e que nunca foi cobrada. E agora os governos fazem uma campanha para chamar os servidores públicos, e aí entendendo o servidor público, aqueles que trabalham no INSS, no serviço social, na educação, na segurança, servidores da cultura, da área ambiental, todos aqueles que oferecem o serviço público, hoje são eleitos como os grandes inimigos do orçamento, né? São chamados de privilegiados, né? E agora o governo propõe a reforma administrativa, que nada mais é acabar com o que ainda sobrou de serviço público no Brasil. E a gente sabe que a população que mais precisa
desse serviço somos nós, pessoas negras, mulheres, LGBTs, né? E que tem um projeto de fundo em relação ao Estado brasileiro, de que o serviço público ele não seja para oferecer serviços para a população, mas que o Estado esteja a serviço de um projeto político, né? A reforma administrativa, que é a PEC 32, permite que os governantes, seja o presidente, o governador e o prefeito, né? Em todas as esferas, possa criar novos órgãos, fundir órgãos uns com os outros, nomear servidores públicos sem concurso, né? E permite, por exemplo, a extinção de órgãos como o IBAMA, o INCRA, permite a interferência nas universidades, seja as federais, seja as estaduais, como nós temos a UENG aqui, né? E favorece também um projeto autoritário de poder, né? Onde os servidores eles não estão ali porque passaram em um concurso, porque são competentes, mas sim porque defendem o programa, né? A política genocida do Bolsonaro ou de qualquer outro governante. Então, é um esquema que visa, né, todas as medidas de ajuste fiscal, reforma trabalhista, terceirização, as MPs agora de demissões, reforma administrativa, os cortes de verbas que a gente tem visto, a PEC do teto, né, que congelou verbas da saúde, da educação durante 20 anos, são medidas que visa seguir pagando a dívida pública. E isso começa no município, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, no Estado, com a Lei Candir, e a nível nacional, com a dívida pública. Ou seja, a prioridade dos governos não é enfrentar esse mecanismo, e sim é seguir favorecendo. Não é uma grande mentira de que a cidade de Belo Horizonte é uma cidade pobre, que a gente não tem recurso, que o Estado e que o país não tem dinheiro. A questão é que, no final de 2019, foram mais de 1 trilhão de reais pagos em juros e amortizações da dívida pública, que, como a Dirlene disse, não é feita para ser paga. Ela é um mecanismo para seguir dominando os países e assim por diante, né? E, na nossa opinião, a batalha pelo não pagamento da dívida pública, pela revogação da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem a ver com uma batalha por um governo dos trabalhadores e do povo. Sem atacar esse modelo econômico que segue privilegiando as multinacionais e os bancos, a gente não consegue viabilizar políticas públicas. Seja a valorização da carreira dos profissionais, seja investimento para políticas para mulheres, investimento em políticas públicas para cultura, para esporte, geração de emprego, sem passar e sem discutir um modelo econômico alternativo, outras medidas são paliativas, né? E a gente tem acompanhado também que, enquanto os bancos seguem lucrando bilhões, a gente assistiu, são mais de 157 mil mortos no Brasil hoje, né? O SUS, que sobrevive a duras penas, mesmo com corte de verbas, né? Desemprego, toda uma política para seguir pagando a dívida, né? E aí, tem uma série de medidas que a gente defende, além da suspensão do pagamento da dívida, que são possíveis, como a Dirlene disse, nos marcos do que a gente tem hoje, né? A taxação das grandes fortunas,
a revogação da lei de responsabilidade fiscal, o IPTU progressivo, né, que pessoas que ganham mais paguem mais. Não é possível, por exemplo, que uma pessoa que tem um carro pague mais imposto do que um cara que tem um jatinho, né? São coisas que estão dentro desse limite. E no caso de Belo Horizonte, são dados que são acessíveis para todo mundo. Quem quiser depois acessar o site da prefeitura e ver, quem controla a cidade financeiramente são os bancos e a máfia de transportes. É possível ver os contratos milionários que tem na cidade de Belo Horizonte e que, claro, apesar de ter sido eleito com esse grande mote, né, de abrir a caixa preta, eu também não gosto desse termo, de abrir, né, de escancarar esses esquemas, ele não enfrentou isso, né, porque os governantes não vão enfrentar aqueles que financiam as suas campanhas, né, que privilegiam os seus partidos. Então, são dados públicos que são possíveis da gente acessar e ver para onde é que está indo o nosso dinheiro, né? E para ir terminando, BH ainda tem um modelo que é pior ainda, porque o orçamento que não é destinado para pagar a dívida pública é controlado por uma empresa privada, que é a PBH Ativos. Então, a PBH Ativos, ela gere todo o orçamento do município, ela decide, né, as prioridades, né, as licitações, as obras, né, vive à base de especulação imobiliária, e defender a suspensão do pagamento da dívida, a taxação das grandes fortunas, o fim da PBH Ativos, né, a estatização do sistema de transporte, a municipalização, né? Se a gente enfrenta esse problema, é possível ter, por exemplo, passe livre para estudantes, para desempregados, rumo a uma tarifa zero, com controle social da população. E assim por diante, em todas as áreas que para nós é muito importante, né? Então, garantir políticas públicas no município passa, na nossa opinião, por enfrentar esse esquema, né? E para ir concluindo, a gente tem um exemplo recente durante a pandemia de um bloco de países africanos, o chamado bloco de países devedores, que decidiram parar de pagar a dívida pública, porque justamente é esse mecanismo que rouba, né, o seu dinheiro, né? E para nós é fundamental, nessa campanha eleitoral, trazer essa discussão para a população, que é uma grande mentira, né? Que não teria, por exemplo, condições de seguir com o auxílio emergencial no valor anterior ou avançar para um salário como mínimo, né? E outras medidas que são possíveis de se fazer a nível municipal, se tiver vontade política e se a prioridade for, de fato, os direitos sociais, que é o que a gente não está vendo nesse momento, né? E a gente segue exigindo que as centrais sindicais, que as grandes organizações, os grandes partidos de esquerda incorporem esse programa econômico alternativo, né, para enfrentar essa política que quer passar o rolo compressor em cima da gente, né? E a tendência é que, com o agravamento da crise econômica, né, já se projeta aí menos 9% no PIB, é que mais medidas de reformas estruturais siga acontecendo, né, como um copia e cola do que foi lá atrás a política da reforma da Previdência. Então, a gente vem também no sentido de trazer esse debate, né, de colocar que é possível construir uma cidade para os trabalhadores, para o povo, e a importância de nos mobilizar, de nos organizar para enfrentar esse debate, né? Para dizer que os servidores públicos não são privilegiados, para dizer que os professores
é uma grande mentira, que não tem dinheiro para a saúde, para a educação, né, para defender, né, se isso tivesse sido colocado lá atrás, as pessoas poderiam ter feito quarentena com direitos sociais no Brasil, né, com congelamento de taxa de luz, de telefone, de água e etc. E a gente teria uma mudança completa na nossa vida, né, no cotidiano. Então, é um pouco disso que a gente pensa, né, e é uma pauta histórica da esquerda brasileira e latino-americana, porque, infelizmente, o mecanismo da dívida ele segue e vai seguir como o grande saqueador dos recursos, seja em BH, seja em Minas, seja no Brasil. Agora é o momento. Quem quiser fazer pergunta, quem quiser falar também, pode ficar à vontade. Enquanto o pessoal pensa, só voltando um pouco a essa discussão da lei de responsabilidade fiscal, que eu acho muito interessante no Brasil, como é que foram acontecendo as mudanças e as caracterizações, né, das diversas situações que são feitas no sentido, né, de dominar, mas usam termos que passam a ser envolventes e as pessoas te questionam por causa do nome utilizado, né? Então, no caso, lei de responsabilidade fiscal, como é que você vai ser contra isso, né? Eu acho que a gente tem que procurar discutir, igual um outro termo também que hoje é muito comum e que as pessoas, né, usam à vontade, como se fosse natural, que é a discussão sobre empreendedorismo, né? Que você coloca a lógica de que a pessoa é patrão de si mesma, né? Que ela, enfim, ela é empreendedora, ela constrói, ela é criativa, né? E isso aí, então, valoriza a superexploração do trabalho. Então, na realidade, as pessoas estão vivendo à margem, né, numa pobreza extrema, né, numa luta desigual enorme, etc., mas são empreendedores. Então, são termos que vão ser utilizados e que passam a ser corriqueiros e as pessoas não conseguem enfrentar, porque isso passa a ser naturalizado, né? E tal qual essa questão da dívida, é muito comum para o povo brasileiro internalizou que se é uma dívida, deve ser paga, né? Se a dívida existe, foi porque se é de alguma forma contrária, ela tem que ser paga. Só porque a lógica, você passa muito assim, como se fosse uma situação pessoal, né? A pessoa, quando pede um dinheiro emprestado, ela vai ter que pagar, né, aquele dinheiro. Só que não é o caso de um país. A situação de um país é diferente do indivíduo, né? A situação do país, ela vem se consolidando de forma histórica, e mais do que isso, as políticas públicas que possibilitam um tipo de endividamento como esse, onde o endividamento ele não tem essa necessidade de ser pago. Não é, a lógica não é essa. A lógica é, você tem que continuar cada vez mais endividado, porque é com essa dívida que você mantém a subordinação, que você mantém o controle do capital internacional. Então, não tem a preocupação, o capitalista não tem a preocupação de pagar, ele tem a preocupação de que todo ano você continue passando parte dos seus recursos e, mais do que isso, se submete a toda a lógica da acumulação do capital. Então, se você pensa o seguinte, hoje a exportação está diminuindo porque que foi o pouco que foi falado, né, que os preços aumentaram porque o povo estava consumindo muito alimento, né? E aí não leva em conta que aumentou a exportação. Se você aumenta a exportação dos produtos alimentícios e você não teve, né, um aumento da produtividade, então você, é claro, que vai diminuir a oferta interna. Mas aí você joga a responsabilidade sobre as pessoas, porque vocês comeram muito. Então, vocês comem muito, você aumenta o preço.
E aí você não vem com essa discussão de que o problema é que as commodities, não os alimentos, têm um preço muito maior internacional. Então é muito mais interessante exportar do que você fornecer internamente. E aí com isso também você pode elevar o preço do combustível, né? Porque o combustível ele também é uma commodity e ele tem ele é valorizado internacionalmente. Ele não é um produto para ser consumido internamente, ele é um produto que está no mercado internacional. Enfim, são coisas que eu acho que a compreensão da dinâmica da sociedade, a compreensão da sua base, né, originária, que é a lógica da apropriação daquilo que é produzido internamente, a lógica da lucratividade, etc. E são coisas que têm que ser discutidas. Se você não discute isso, você fica apenas naquilo que é importante para as elites, né, econômicas e políticas, etc., naturalizarem. Então, se você naturaliza, você incorpora isso aí, você não questiona os fundamentos de onde isso está vindo. E aí você não consegue apresentar também alternativas. Eu acho que essa campanha, ela era fundamental que pudéssemos trazer à tona todas essas discussões para que pudesse haver um enfrentamento. E é muito interessante você perceber como que as candidaturas não colocam esses problemas, porque a polêmica em cima desse problema vai te levar a enfrentar, né, aquilo que é naturalizado. Então, você não faz isso. Não é, eu acho que tem o problema do financiamento, como diz a Natália, mas tem o problema que você tem que enfrentar também o pensamento que a sociedade incorporou. E aí eu me lembrei, só mais um dadozinho, aí a gente abre para ver se vocês querem alguma discussão, mas eu me lembro muito bem da época, né, que nos anos 90, eu era professora, eu adorava dar aula, né, então isso para mim eu dava com toda a ênfase, né, mostrando a discussão sobre as privatizações. Olha, era um horror essa discussão das privatizações. Então você mostrava o que estava significando aquilo, aquela lógica de você entregar empresas fantásticas brasileiras, foram construídas ao longo de 50, 40 anos, né, da sociedade brasileira, possibilitou construir aquelas empresas, e você entregava de mãos beijadas para o sistema capitalista internacional, o capitalismo financeiro internacional. Mas as pessoas, ao se discutir isso na sala de aula, eu me lembro bem daqueles argumentos, falando assim, mas essas empresas, né, são todas endividadas, elas todas gastam muito, elas são empresas pesadas, enfim, aquilo que era falado sempre se repetia dentro de sala de aula. E aí também o pessoal ganha muito, é uma mordomia. E aí você falava o seguinte, quem é seu pai? Aí eu falava, não, meu pai é do Banco do Brasil, mas meu pai trabalha muito. Então, o pai dele trabalhava muito, mas as outras pessoas não trabalhavam, as outras pessoas viviam de mordomia, os outros funcionários, porque não os meus parentes, aqueles que eu conhecia, esses trabalham mesmo, os outros não. E as empresas, elas eram deficitárias porque elas eram pesadas, né? Elas eram atrasadas tecnologicamente, o que era mentira. Por exemplo, a Telemig em Minas Gerais era uma empresa de ponta, a Usiminas ou a Acesita eram empresas de pontas internacionalmente, e elas transformavam o minério em um produto um pouco mais trabalhado, ainda não, né, os produtos, mas hoje o que você faz? Você só extrai o minério e exporta. Por que isso, né? Porque você fez a abertura comercial, significou o seguinte, que agora nós importamos tudo aquilo que tem maior tecnologia e exportamos as commodities. Então, nós exportamos o quê? Exportamos água, exportamos minério, exportamos alimentos. É isso que nós importamos todo o resto. Você importa todo o resto. Você tem até algumas indústrias que montam, mas de um modo geral tudo é importado. E isso faz parte da lógica, né, do mecanismo internacional. Cada um exporta aquilo que tem mais facilidade para a produção, que produz com um custo menor. Então, isso aí, na lógica, né, desse capitalismo, todo mundo sairia ganhando.
Se você produz mais barato commodities e não alimentos, né, então você troca por um iPhone. Né? Então você dá toneladas de minério, né, destruindo toda a natureza. Nós em Minas conhecemos bem o que significa isso, né? Nós conhecemos bem o que significa exportar água de graça, porque o minério vai junto com toda a água de graça, e importamos alguns iPhones ou alguns celulares, que é mais do que o suficiente para cobrir toneladas da nossa exportação. Então é isso. É essa dominação que não se quer enfrentar, porque se você enfrentar a lei de responsabilidade fiscal, significa você enfrentar essa lógica que é vista com o Estado, essa lógica que tudo do Estado tem que ser privatizado, que tudo que é público é ruim, tudo que é coletivo é ruim, o que é privado é que é o bom. Então, tudo tem que ser privatizado. Então, o empreendedorismo é isso. Eu sou melhor do que aquele. Eu vivo uma superexploração na beira da coisa, produz, mas eu sou empreendedora. Certo? E elimina tudo que é coletivo. Com isso, também você elimina as reivindicações coletivas, você elimina a forma de organização coletiva, porque tudo isso é ruim. Aí vamos lá, vocês esperando as questões de vocês.